Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de promoção, prevenção, vigilância em saúde. Nós vamos falar de algumas situações epidemiológicas, né, referentes às doenças transmissíveis no Brasil. Portanto, a gente explicou já nas aulas passadas o que seria epidemiologia, vocês já aprenderam, né, que é o estudo, né, do comportamento das doenças, né, no Brasil e no mundo, e que precisa de uma investigação para, após a notificação, comprovar ou não se a pessoa adquiriu aquela doença transmissível, tá certo? E aqui no Brasil, nós vamos aprender que existem, né, algumas situações dessas doenças, né, que apresentam ainda um quadro muito complexo, muito difícil, que pode se estabelecer de três grandes tendências, né? Nós vamos ver os grupos de doenças sendo divididos de acordo com as tendências. Por exemplo, doenças transmissíveis com tendência descendente. O que são isso? Quer dizer isso, a tendência descendente. A tendência descendente quer dizer que elas estão em decadência, ou seja, estão diminuindo e sendo erradicadas. Elas estão sendo eliminadas do nosso cotidiano, mas que ainda existe, só que com uma tendência descendente, ou seja, com a tendência a diminuir cada vez mais os casos até acabar de vez com a erradicação da doença. E temos aí as doenças transmissíveis com quadro de persistência. Aí já são outro grupo de doenças, né, transmissíveis que ainda estão persistindo aqui no Brasil. Certo? Nós podemos citar aqui essas doenças transmissíveis de quadro de persistência ainda. Nós temos a hanseníase, a tuberculose, né? E as doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Né? Essas doenças emergentes e reemergentes, aqui no Brasil, né, a gente ainda... na verdade, essas doenças elas foram introduzidas, né, ou ressurgiram nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos. Por exemplo, a AIDS, que surgiu aí na década dos anos 80, né, aqui no país, a cólera também, e agora nós temos o novo coronavírus, que faz parte dessas doenças emergentes. Elas vieram ser introduzidas agora, né? Portanto, a gente vai ver cada uma dessas classes, mas hoje, nessa aula especificamente, nós vamos conhecer as doenças transmissíveis com tendências descendentes, tá certo? As doenças transmissíveis com tendência descendente, como eu falei para vocês, né? Em um grande número de doenças transmissíveis para as quais se dispõe de instrumentos eficazes de prevenção e de controle. Graças a Deus, aqui no Brasil, essas doenças, né, elas têm hoje um programa de imunização para elas, um programa de vacinação, que vai acontecer, consequentemente, a prevenção e controlar essas doenças aqui no Brasil. Tá certo? Elas encontram, como eu falei, em declínio, descendentes, né, sempre caindo, com reduções drásticas nos índices de incidência, ou seja, no índice de infectabilidade de casos novos. Não é essa incidência? Portanto, vocês vão ver aqui doenças que estão erradicadas aqui no Brasil, como no caso, aqui nós temos a paralisia infantil, praticamente ela está radicalizada, enfim, e outras que estão em números muito baixos. E são um grande número dessas doenças. E nós vamos conhecê-las agora. A primeira delas, minha gente, é a difteria. A difteria, né, ela é causada por uma bactéria conhecida como Corynebacterium diphtheriae, né, transmitida de pessoa para pessoa através de contato físico e respiratório. Ela, ao espirrar, né, ou então ao contato com as gotículas ou salivas dessa pessoa contaminada, né, em um ambiente fechado, por exemplo, você vai poder estar inoculando a bactéria. Né? O que é que ela provoca no organismo? O primeiro encontro dela
ela vai ser introduzida no trato respiratório, nas vias respiratórias superiores, a parte de cima, né? Ela vai entrar aqui nas amígdalas. Vocês podem ver que essas duas placas aqui, ó, são as amígdalas. Aqui nós temos a úvula, né? Que é essa vermelhinha aqui, que faz parte do complexo da garganta, né? Logo aqui à frente a gente tem a faringe, né? O palato mola aqui na boca, que é o céu da boca, e a língua, né? Você vê que ela forma placas amarelas nas amígdalas. As amígdalas, elas estão aqui, ó. Tá vendo? Essas placas amarelas são as bactérias que estão compondo esse local. Ela pode ir também até o nariz e a laringe. A laringe é aquele órgão, você vira anatomia, que é onde permite a saída, a entrada de ar, né, dos pulmões para fora. E também é responsável pelas cordas vocais, enfim, ela pode se instalar nesses locais, né? Essas placas amareladas causam infecção, né? E quando causa infecção, a gente tem resposta da inflamação desse local, né? Aí vai sentir vários sintomas, como febre, dor de garganta, né? As amígdalas, como elas são, a função delas é, assim que a pessoa se infecta com um vírus, com a bactéria, as amígdalas ela vai fazer esse reconhecimento desse vírus, dessa bactéria, acionar o sistema imunológico para combater e destruir essa bactéria. Portanto, o que acaba acontecendo? Os linfonódulos, que são os gânglios linfáticos, né, eles ficam inchados, eles ficam demasiados, dá para ver nódulos, né, na região lateral do pescoço e também acima da clavícula. Dá para ver alguns nódulos devido a esse aumento do sistema imunológico, da célula de defesa do nosso organismo, tá certo? Portanto, esses são os locais, o local que ele mais gosta de habitar, esse vírus, é na via respiratória e a pele, né, que tem a colonização dessa bactéria. E quais são os sintomas, Micael, que nós vamos ter com essa infecção pela difteria, por essa bactéria, né? Eles vão incluir aí, ó, membrana grossa e acinzentada cobrindo a garganta e as amígdalas. Essa membrana grossa, porque ela vai estar edemasiada, que a gente chama inchada, né? Edemasiada. E pode ser coloração acinzentada ou amarelada, né? Dor de garganta, consequentemente, porque está inflamado, né? E rouquidão, porque pode adquirir também na laringe. Ela pode se infectar na laringe, e na laringe, como é responsável pela nossa fala, que tem as cordas vocais, né? E aí provoca a rouquidão. Glândulos inchados, linfonodos aumentados, como eu acabei de falar para vocês, devido às amígdalas acionar o corpo, os glândulos linfáticos para liberar anticorpos, para combater essa bactéria de forma natural. Dificuldade em respirar ou respiração rápida por conta da infecção do trato superior, né, das vias nasais, corrimento nasal, né, febre e calafrios. Ela vai ter febre e calafrios. Calafrios são aqueles excitabilidade, né? A pessoa fica com os cabelos, né, a pele excitada, e você tem uns calafrios devido à febre, né, e a temperaturas muito elevadas. E o corpo faz você se tremer para absorver calor. Por isso que você tem os calafrios. E também o mal-estar, né, que fica aquele corpo, aquela moleza, aquela vontade, não tem vontade de comer, aquela coisa ruim, que é o mal-estar. Pode até também, às vezes, aparecer ânsia de vômito. E qual é o tratamento, professor, dessa difteria? Os medicamentos, né, receitados para tratamento da difteria são a antitoxina, injetada em uma veia ou no músculo. O medicamento neutraliza a toxina da difteria que já circula no corpo. Lembrando que a bactéria em si, ela não vai lá e causa a difteria. Na verdade, ela infecciona as vias superiores aéreas e liberando uma toxina. E essa toxina ela vai acabar fazendo a contaminação e sendo tóxica a as amígdalas, né, a garganta, a laringe, enfim. E aí, tanto pode ser a antitoxina, que você é injeculada no organismo através da veia
por via intravenosa ou muscular, né, na região do glúteo. Também com antibióticos, já que é uma bactéria. Lembrando, minha gente, antibióticos, eles combatem bactérias. Não combate vírus, nem fungos, nem outro tipo de micro-organismo. Só bactéria. E aí, nesse caso aqui, nós vamos ter a penicilina e a eritromicina. Essa penicilina ela é encontrada, por exemplo, na bezetacil, que é a injeção que vocês já ouviram os pais de vocês falarem, né? É para infecções bacterianas graves, como é o caso da difteria, que é uma doença que pode até levar à morte se não for tratada a tempo. Mas, para que a pessoa não adquira essa difteria, existe hoje, dentro do Programa Nacional de Imunização no Brasil, a vacina, que é a pentavalente. A pentavalente, ela é nome penta porque são 5. Ela combate 5 tipos de doenças: o tétano, a hepatite B, a coqueluche, a difteria e a meningite, né, causada pelo hemofilus da influenza tipo B. Tá certo? Portanto, ela combate tétano, hepatite, coqueluche, difteria e meningite. Muito importante essa vacina. As crianças tomam com 2 meses, 4 meses, 6 meses. Aí depois tem um reforço, se eu não me engano, com 15 meses e outro reforço com 4 anos. Tá certo? Da pentavalente. Tomando essa vacina, que vocês com certeza tomaram, que está dentro do calendário básico de vacinação da criança, até 5 anos de idade, tomar essa vacina, estamos, graças a Deus, imunes a ter essa difteria. Certo? Agora, saindo de difteria, a gente tem uma doença chamada também de coqueluche. Eu acho que vocês já ouviram falar um pouco sobre ela, né? É aquela tosse que a criança tem, a tosse de cachorro, né? O adulto também, né? Ela, tendo uma vacina pentavalente, que eu acabei de mostrar, né, pode adquirir ela. É uma doença infecciosa também transmissível, compromete o aparelho respiratório também, principalmente, só que aqui, você viu lá, que na difteria, ela bate, a infecção ela vem mais a acometer as vias aéreas superiores, né, região do nariz, região das amígdalas, né, região da laringe. Essa é mais do trato inferior, do trato respiratório inferior, que vai adquirir aí, vai prejudicar a traqueia e os brônquios, né? A traqueia e o brônquio. É causado também por uma bactéria chamada de Bordetella pertussis, né? Essa bactéria ela causa a doença que tem 3 fases sucessivas, uma a outra, né? A primeira fase dela é a fase catarral, que inicia-se com manifestação respiratória, sintomas leves, tá certo? Que pode ser confundido com uma gripe, uma febre, coriza, que é o escorrimento do nariz, né? Mal-estar, tosse seca, que pode ser confundido com uma gripe normal. Mas em seguida, né, há acesso de tosse seca contínua. É uma tosse que a criança passa sei quanto tempo tossindo sem parar. Às vezes passa um dia, passa 2 dias, não tem antitussígeno nenhum que venha a combater, né? Na fase aguda, os acessos de tosse são finalizados por inspiração forçada e prolongada, podendo ter vômito, né, que provoca dificuldade de beber, comer e respirar. Pronto. Passando essa fase catarral e dessa tosse seca contínua, insistente, é tosse de cachorro mesmo. Tossindo sem parar, minha gente. Aí entra nessa segunda fase, que é a fase aguda. Além da finalização, além dos acessos da tosse, na verdade, além dela ter essa tosse, nessa fase aguda ela vai ter uma inspiração forçada e prolongada. O que é essa inspiração forçada e prolongada? O que é inspirar? Você puxar o ar, né? Ó. Inspirar. Expirar é liberar o ar. Portanto, quando você tem essa fase aguda da coqueluche, você vai ter a inspiração forçada e prolongada. Que aí você fica cansado, só com essa inspiração forçada e muito prolongada. Tá certo? O vômito pode vir, até porque ela tosse muito, e isso dificulta beber líquidos, né? Comer e respirar.
Bebês, né, menores de 6 meses são os mais propensos a apresentar formas graves da doença. Por quê? Devido ao vômito, devido à febre, à falta de alimentação e de ingestão de líquido, vai levar a criança à desidratação. Né? Essa bactéria pode causar, como é lá na parte inferior, está lá nas traqueias dos brônquios, pode vir para os pulmões e causar uma pneumonia. Isso complicar ainda mais e comprometer o sistema nervoso, causando convulsão. Né? A criança tem aquele ataque, né, epiléptico que ela vai ficar roxeada, as extremidades, que é a falta de oxigênio, né? Podendo ter espasmos musculares, até lesão cerebral e ir a óbito, minha gente. Portanto, é uma doença muito grave. Por isso que tem que tomar a vacina para evitá-la, tá certo? Tomar a vacina para evitar. O tratamento não está aqui, mas o tratamento é feito à base de antibióticos muito fortes, né? A gente tem cefalotina, o ciprofloxacino, que são antibióticos injetáveis muito fortes. Tá certo? Anti-inflamatórios para desinflamar, como o ibuprofeno, nimesulida, né? São anti-inflamatórios que vão desinflamar e também tirar um pouco a febre. Medicamentos para febre, como a dipirona, paracetamol, enfim. E se de acordo com as complicações, vai colocando outros tratamentos à medida do que for aparecendo em sinais e sintomas, tá certo? Nós temos aí o tétano, minha gente, mais uma doença descendentes, graças a Deus, que está quase erradicada, né, no Brasil, que é uma doença terrível também, que leva a óbito também. Também é transmissível, só que tem um detalhe, ela não é contagiosa. A pessoa que tem não passa para o outro. Na difteria e na coqueluche, pode passar para outra pessoa, ser contagiosa. No tétano, não. Só é apenas transmissível, porque a forma que você pode adquirir o tétano não é por meio de contágio, mas sim por acidente, quando você, por exemplo, pisa em um prego enferrujado e que lá esteja o bacilo tetânico, né? E você vai adquirir para a sua corrente sanguínea e vai contaminar o corpo. Ou neonatal, que é isso? A criança neonatal após o nascimento, né, durante o corte do cordão umbilical, pode ser ocorrida por materiais contaminados, né, que não ter sido bem esterilizado, a tesoura, pinças, né, enfim. Portanto, essa primeira forma, que é acidental, geralmente acomete pessoas que entram em contato com o bacilo tetânico ao manusearem o solo ou por meio de ferimentos ou lesões ocorridas por materiais contaminados, infelizmente na pele ou na mucosa. Portanto, não é só com prego enferrujado, com arame enferrujado, pode estar em lagos que esteja contaminado, né? Pode estar na terra, na poeira. Por isso que todo ferimento, minha gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é lavar com água corrente, né? Lava com água corrente para eliminar essa possibilidade, tá certo? Por isso que a primeira forma é acidental. Você pode adquirir dessa forma. Ou por sofrer um corte no pé, um arranhão, que caiu de bicicleta, e teve contato com terra, com substâncias, no caso do asfalto também, tem o risco de ter esse bacilo tetânico e ele acabar contaminando a pessoa, certo? A outra forma, que é o tétano neonatal, é causado por contaminação durante a secção do cordão umbilical, na hora do corte do cordão umbilical. Né? Se os instrumentos cortantes, como tesouras, né, ou bisturi, ou material de homeostasia inadequadamente esterilizado, material para estancar o sangue, essa homeostasia, se não estiver bem esterilizado, né, se tiver substâncias contaminadas no corpo umbilical, com teia de aranha, pó de café, fumo, estercos também, pode contaminar. Tanto na hora da secção do cordão, né, como também, né, no local do cordão umbilical, que é o coto umbilical que fica na criança, no bebezinho, se lá, nesse local, tiver contaminação por pó de café, fumo, ou esterco de gado, se o menino por algum motivo teia de aranha, que chegar até contaminar esse cordão umbilical,
E se tiver a toxina, com certeza também pode adquirir o tétano. E essa, minha gente, essa doença, sinais e sintomas deles aqui, ó, o principal, que é espasmos musculares, sabe? O espasmo muscular são terríveis. Há uma rigidez muscular tão grande, contração tão grande, né, que causa muita dor muscular. Imagina aí uma cãibra, quem já sentiu? Imagina você tendo essa cãibra no corpo inteiro. É tão forte que pode até fraturar os ossos, sabe? Há comprometimento neurológico e em questão de tempo a pessoa pode ir a óbito, sabe? E aí fecha a garganta, falta ar, porque os músculos da garganta também ficam comprometidos, endurecidos, não tem como se alimentar, sabe? Portanto, é terrível. E o tétano também, como eu falei posteriormente, né, é evitado, né, ele pode ser evitado com a pentavalente, né, ó. Tomando a pentavalente, você fica imune para adquirir essa doença, que pode levar a óbito de forma muito cruel. Tá certo, minha gente? Portanto, ela é terrível. E o detalhe é que não tem muito tratamento, não. Sabe? Você se contaminando, você tem o antídoto, né? Que você pode ainda, se quanto mais rápido, melhor para ser tratado. Tá certo? No hospital. A gente tem aí a poliomielite, que vocês já ouviram falar muito, né? A polio, às vezes tomaram a vacinazinha da gotinha, né? Na infância, eu vou aquela gotinha, que era tão bom quando a gente tomava aquela gotinha, quando era injeção, né? Pois é, aquela gotinha ali, ela evita de você ter essa doença aqui, a poliomielite, que é uma doença infecto-contagiosa aguda, né? Causada agora não pela bactéria, mas por um vírus, que vive no nosso organismo, no nosso intestino, certo? Chamado de poliovírus. Embora ocorra com maior frequência em crianças menores de 4 anos. Por isso que a vacinação é até as crianças menores de 4 anos. Também pode ocorrer em adultos, muito dificilmente, mas pode. A maior parte das infecções apresenta poucos sintomas, e por isso que a pessoa no início pode ter a doença e ter uma forma subclínica, não apresentar e ter a doença, pode apresentar sinais nem sintomas, né? Ou nenhum. E estes são parecidos com os de outras doenças. Quando tem, como doenças virais de infecções respiratórias, como uma gripe normal, que tem febre, tem dor de garganta. Pode ter infecções também gastrointestinais, ou seja, no estômago e no intestino, como a ânsia de vômito, né? Que é a náusea, a gastura, né? O vômito mesmo. Constipação, que é a retenção de fezes no intestino, que dá a prisão de ventre, né? Você fica com o abdômen bem distendido porque as fezes não saem. Muito dor abdominal por conta da infecção e raramente pode acontecer o contrário, a diarreia, né? A evacuação de fezes mais rapidamente. Cerca de 1% dos infectados pelo vírus pode desenvolver a forma paralítica da doença, que é a principal dela, que pode causar sequelas permanentes por resto da vida. Pode também levar à morte, né, se tiver insuficiência respiratória. Em geral, essa paralisia se manifesta nos membros inferiores, só que não ocorre nos 2 membros, não, só apenas em um membro, geralmente, né? Por isso que ela é assimétrica. Ela não é nas duas, fica uma perninha diferente da outra. As principais características são a perda de força muscular nessa perna e dos reflexos que você não tem mais. Por isso que você tem que usar a cadeira de rodas. Tá certo, minha gente? Ó, essa criança aqui, ó, só uma perninha dela. Essa aqui ainda está andando, mas com o tempo ela vai precisar da cadeira de roda, porque ela não vai conseguir mais sustentar o seu corpo com essa perna, porque perde, né, os reflexos e o movimento. Graças a Deus que a poliomielite aqui no Brasil ela foi erradicada já, graças a Deus. O sarampo tinha acontecido uma evolução muito grande no número do caso. Quando foi 2019 para 2020, ela ressurgiu aqui no Nordeste e foi motivo de preocupação, até teve um reforço da vacina agora, né? Os sintomas iniciais do sarampo da pessoa doente são febre, né, acompanhada de tosse persistente, irritação nos olhos, coriza, que é o escorrimento do nariz, congestão nasal, que fica aquele nariz congestionado, né? Você vê que aqui nós temos seios nasais, esses seios nasais
eles estão aqui presentes na nossa face. Você vê na anatomia, você vê isso, né, nos ossos da face. Tem até aqui nós temos orifícios, né, que são buraquinhos por dentro no osso, que é cheio de secreção. Quando você tem a congestão nasal, isso aqui fica tudo cheio, por isso que fica tudo dolorido, dói os olhos, dói o nariz, fica quente porque é inflamado, né? Fica muita presença de muito sangue na região, fica quente e muita dor também, né? E pode ter também um mal-estar intenso, ficar mole, com moleza, sem vontade de comer, aquela coisa ruim. Após esse sintoma, há o aparecimento de manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés e tem a duração de 3 dias em média. São comuns lesões muito dolorosas na boca também. Mas o que mais caracteriza, minha gente, é essa criança toda vermelhinha. Tá? Começa na boca, né? No rosto e vai até os pés. Você fica todo vermelhinho com essas placas hiperemiadas. Tá certo? Placas avermelhadas, né? No corpo. A doença pode ser grave com acometimento do sistema nervoso central e pode complicar com infecções secundárias, como pneumonia, podendo levar à morte. Ou seja, se ela chegar até o sistema nervoso central, pode ser fatal. Assim como uma pneumonia, né? As complicações atingem mais gravemente os desnutridos, os recém-nascidos, as gestantes e também as pessoas portadoras de imunodeficiência, que são pessoas que têm a imunidade baixa, minha gente. Tá certo? Graças a Deus também nós temos vacina como a tríplice viral, né? E a tetraviral, que a tríplice viral vai combater a rubéola, o sarampo e a cachumba, certo? E a tetraviral ela vai combater tem mais uma doença que é a catapora, né? Que é a varicela. É mais uma doença na treta. Mas no caso da tríplice viral, que a criança toma a primeira dose aos 12 meses, né? E toma aos 4 anos a tetraviral, tá certo? Aos 12 a tríplice viral e uma dose da tetraviral aos 4 anos. De 5 a 29 anos, toma 2 doses da tríplice viral, que é um reforço. De 30 a 49 anos, uma dose da tríplice viral. Tá certo? Portanto, aí vai combater o sarampo, a rubéola e a cachumba. E a tetraviral, além dessas três, a varicela, que é a catapora. Muito parecido com o sarampo é a rubéola, né? Após um período de incubação, que vale 2 a 3 semanas, o que é esse período de incubação? Você fica com o vírus dentro de você, só que não tem manifestação nenhuma, sintomas ainda, tá certo? Você pode ter a doença, ela é contagiosa também, mas pode ficar com ela até 2 ou 3 semanas. A doença mostra seus primeiros sinais e característicos com febre baixa, surgimento de grânulos linfáticos, lembra? Os grânulos aqui no pescoço, né? Devido a acionar o sistema imunológico, e aí fica inchado aqueles linfonodos, de manchas rosadas na pele, primeiro no rosto, depois para o corpo todo, muito parecido com o sarampo, né? A rubéola é comumente confundida também com outras doenças, como dores de garganta, dor de cabeça, que é a cefaleia, né, minha gente? A dor de garganta ela pode ser nas amígdalas, amigdalite, e na faringe, faringite. Toda inflamação com infecção, né, tem esse it no final, né? E aí, como ela fica ela pode apresentar sintomas, né, parecido com dor de cabeça ou dor de garganta, pode achar que é uma infecção, uma gripe, né? Só uma infecção, uma faringite, dificulta muito o diagnóstico da doença. Como é descobrir o que é essa doença, né? Apesar de não ser grave, a rubéola é particularmente perigosa na fase congênita, né? Que nesse caso da parte congênita, pode deixar sequelas irreversíveis no feto. Quando a mulher está grávida e adquire a rubéola, e essa rubéola ela passa para a criança, para o feto, né? Pode causar glaucoma, que é o aumento na pressão do ocular para o resto da vida da criança, catarata, que é aquela parte esbranquiçada na visão, malformação cardíaca no coração,
retardo no crescimento e até surdez, dentre outras. Por isso que ela é bastante perigosa na fase congênita. Quando a mulher está grávida, existe um grande cuidado para ela não adquirir a rubéola. Tá aí, a rubéola, as manchas elas são mais, né, espalhadas, mas muito parecido também com o sarampo. E a vacina da rubéola é a tríplice viral e a tetraviral, tá certo? Minha gente, nós temos aqui ainda mais duas doenças para a gente terminar. A raiva humana, né, que é uma doença do sistema nervoso. Lembrando que a raiva humana ela é transmissível e contagiosa, né? Ela também está em decadência aqui no nosso país, onde o sistema nervoso central fica comprometido e pode levar à morte de 5 a 7 dias. É outra doença muito terrível se não for tratada imediatamente. A toxina liberada, né, o vírus, na verdade, né, o vírus rábico, que pertence à horda Mononogaviralis, ou Rhabdoviridae e lisavírus, do gênero, né? Essa família de vírus, chamada vírus rábico, ela pode ser transmitida na mordida do animal para o ser humano, né? Ou tipo um gato, principalmente para o cachorro e pelo gato. O gato pode arranhar você, mas o gato ele tem uma característica de estar se lambendo, né? Lambendo a pata, lembre direto. Se ele estiver contaminado, ao lamber a pata, onde está as unhas, no que ele lhe ferir, você pode também adquirir, caso esse gato não tenha sido vacinado com a vacina antirrábica, né? E também você, né? E aí, minha gente, essa doença, a primeira coisa que ela faz é agredir o sistema nervoso central. Aquela doença, né, que tem espasmo muscular também e tem a espuma na boca, né? Fica espumando de um ponto que tanta dor na garganta, a garganta tão fechada que não consegue nem engolir, né, sua saliva. Tem que estar colocando para fora. E a morte, se não for tratada, é muito rápida, a evolução dela, sabe? Portanto, ela pode ser curada quando a pessoa procura ajuda médica imediata, porque aí vai para o hospital, se vê que o médico vai perguntar qual o animal que mordeu ela, se foi o cachorro, se foi o gato, vai saber se esse gato, esse cachorro foi vacinado, né? Se ele está apresentando algum sintoma de raiva animal, se ele está espumando, se ele está agressivo, né? Se ele está paralisado, né? Enfim, vai fazer o estudo. Se for, aí toma, né, o soro antirrábico, que é aplicado, né, intramuscular na pessoa que está infectada, certo? Mas se não, aí toma vacina posteriormente, né? Minha gente, eu peço desculpa aí, não sei se vocês estão ouvindo um chorinho aí, mas é minha menina que está chorando, eu já pedi para ela diminuir mais, certo? E já falei do agente etiológico da raiva, que é o vírus rábico, né? Que pertence a essa ordem aí, a Mononegaviralis, e a família é o Rhabdoviridae, né? E o gênero é a lisavírus. Os animais que podem transmitir a raiva aos humanos são principalmente cães e gatos raivosos, como eu falei para vocês, né? São todos os animais de sangue quente também podem ser infectados e transmitir ao homem. Alguns exemplos são os morcegos que consomem sangue, animais de produção, saguis, cachorro do mato, raposa, guaxinins e macacos. Esse daí é a contaminação a gente chama, silvestre, né? A contaminação animal. É entre eles, né? Quando o animal é contaminado, no caso, algum desses animais aqui que eu falei, contamina o cachorro ou o gato e ele adquire a doença, aí para nós também podemos também ser crucial. A não ser também que a gente possa ser contaminado pelo morcego, né, diretamente também.
E aí, por fim, minha gente, bem rapidinho, a gente tem a doença de Chagas, né? Que vocês também já ouviram falar. É uma inflamação causada por um parasita, não é uma bactéria nem um vírus, é um parasita, é um tipo de micro-organismo, né, encontrado em fezes de insetos. Essa doença de Chagas é uma doença transmitida principalmente pelo triatomínio, né, que são insetos hematófagos, conhecidos como barbeiros, e apresentavam uma elevada incidência em nosso país. Graças a Deus, depois que foi descoberto, né, pelo Carlos Chagas, que por isso que tem esse nome de doença de Chagas, esse inseto ele pica, né, o barbeiro, né, na verdade, ele ao picar o ser humano, ele excreta nas suas fezes, né, esse triatomínio, né, e esse daí percorre a nossa corrente sanguínea, onde vai causar, né, toda a disseminação do nosso organismo, e ele vai causar principalmente o que, minha gente? Ele vai ir até o coração e lá contaminar as células cardíacas, causando miocardite, inflamação no miocárdio. E o coração vai ficar crescido, né, ele aumenta de tamanho, né, podendo, com o tempo, levar esse paciente a óbito se não for tratado. Né. Está aqui o estágio dele, do triatoma, né, do barbeiro, que é um triatomídeo. O inseto pica o ser humano, né, que é o tripomastigota, e ele libera as fezes, né? E essas fezes, elas entram na corrente humana, na corrente sanguínea, né? Depois que ela cai na corrente sanguínea, há uma multiplicação dela, né? E aí há uma absorção uma disseminação no corpo, nos órgãos, principalmente no coração, tá certo? Essas são as principais doenças transmissíveis com tendência descendente. As outras nós vamos ver em outras oportunidades. Se caso, agora no mês de junho, não tem ainda uma possibilidade de a gente ter mais aulas, eu vou deixar no Classroom as outras doenças, né? As reemergentes e as doenças emergentes, e também as doenças que têm ainda prevalência, que são a quadro de persistência do nosso contato, no nosso Brasil ainda, tá certo? Portanto, fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser.